Fala galera, beleza? Ó, dando sequência aqui a nossa física. Estamos trabalhando com a física 2, beleza? Pegando a parte de termologia, calorimetria de um modo geral, tranquilo? Esta daqui é a aula 3. Galerinha, encare cada aula como se fosse, cada vídeo como se fosse uma aula, para vocês se organizarem, tá? Ó, por exemplo, estamos vendo a aula 3. Depois vocês falam, eu vi a aula 7, tem que pegar a aula 8 depois, beleza? Vai separando, ó, física 2, aula 3, tá? Assistam as aulas 1 e 2 se vocês ainda não assistiram, tranquilo? Hoje nós vamos falar a respeito da dilatação térmica, mais um assunto aí de grande importância, né? De grande utilidade no dia a dia, utilidade prática, porque muitos se perguntam, poxa, onde eu vou usar isso aqui? Onde que isso vai ser aplicado na minha vida? Primeiro, vocês já deveriam estudar só por cair no seu concurso, mas também para quem gosta aí, a física como um todo, ela é muito utilizada, tá? Não são só apenas equações que inventam só para vocês estudarem, colocarem na prova e pronto. Não, acontecem, tá? São baseados em estudos, assim como a biologia, a química, outras áreas do conhecimento aí, tranquilo? Própria matemática. Beleza, então, né? Me chamo Pedro Teófilo, estamos falando sobre a dilatação térmica. Galerinha, vamos lá, dilatação térmica. Se vocês estão imaginando, pô, dilatar é crescer? Sim, é nesse sentido mesmo, tá? Quando a gente diz que um corpo sofreu uma dilatação, é porque ele teve um aumento em suas dimensões. Ao contrário, se ele teve uma contração, teve uma diminuição nas suas dimensões, beleza? O assunto é dilatação térmica. E para isso, galera, nós vamos separar em duas etapas, né? Vamos falar a respeito da dilatação térmica dos sólidos, beleza? Não que a separação térmica, né, dilatação dos líquidos seja diferente, na verdade, não só dos líquidos, dos gases, falando dos fluidos em geral, tá? Líquidos e gases são substâncias que estão em seu estado, são fluidos, tá? São os seus estados líquido ou gasoso, tranquilo? Não são diferentes, como está falando. Eu só separei aqui primeiro, né? Por questão do quadro, tamanho do quadro. Eu vou apagar a lousa daqui a pouco e falar sobre a dilatação térmica dos líquidos. Ela ocorre da mesma maneira, tirando um determinado fator que a gente vai aprender daqui a pouco, chamado de coeficiente, tá? Cada substância tem o seu coeficiente de dilatação. Mas já adianto para vocês que a dilatação dos líquidos, dilatação térmica dos líquidos, ocorre da mesma maneira, beleza? Eu só separei porque quando a gente fala de sólido, galera, a gente já imagina 3 dimensões, né? Todo corpo sólido possui um comprimento, uma largura e uma altura, beleza? Portanto, 3 dimensões. Só que a gente vai analisar a dimensão, né? O aumento de suas dimensões, ou seja, a dilatação térmica desse sólido, considerando dimensão por dimensão, beleza? Então, galerinha, quando a gente estiver falando, né, analisando, na verdade, a dilatação em apenas uma dimensão do sólido em questão, estaremos analisando a dilatação linear, beleza? Dilatação linear. Já vai aqui mais, né, outro adiantamento que eu vou falando ao decorrer da aula, mas já adianto para vocês que quando um corpo dilata, isto é, quando ele sofre aumento em suas dimensões, esse aumento é em todas as direções, tá bom? Tanto no seu comprimento, quanto na sua largura, quanto na altura. Só que aqui a gente vai analisar dimensão por dimensão. Não que, ora, aumente somente o comprimento, em outra, né, outra dilatação, e para dilatar tem que aquecer, tá bom? Um corpo tem suas dimensões aumentadas quando ele sofre um aquecimento. Quem tem um comportamento diferente, por exemplo, é a água, tá? Por isso que a gente estuda daqui a pouco o comportamento anômalo da água, o comportamento anormal, porque a água é uma das exceções de substâncias que durante um intervalo de temperatura, de aquecimento, que vai de 0 a 4 graus Celsius, ao invés de ela dilatar, ou seja, aumentar de tamanho, de volume, ela sofre uma contração, o contrário, beleza? Mas a gente já vai trabalhar isso já, porque em geral, os corpos, ao serem aquecidos, eles sofrem um aumento em suas dimensões, beleza? Por exemplo, um exemplo que a gente pode citar aqui é quando a gente tenta abrir uma porta, né?
em dias muito quentes. É mais difícil, né? A porta fica emperrada. Por quê, galera? Porque a porta, vamos lá, talvez de madeira, a madeira sofre um aumento de suas dimensões, provocando assim uma dificuldade maior para que a gente possa abrir. Quem nunca fez ou já ouviu falar um método para facilitar a abertura de um pote, de um recipiente que esteja onde nós estejamos com dificuldades para abrir? O que a gente faz? A gente esquenta, né, o conjunto pote e tampa. Por quê? Porque os dois vão se dilatar ao serem aquecidos. Geralmente o pote e a tampa, né, um recipiente qualquer, são de materiais diferentes, não é mesmo? Geralmente o pote o recipiente de vidro e a tampa de alumínio. O alumínio vai dilatar mais do que o vidro para o mesmo aquecimento, beleza? E com isso a tampa fica mais frouxa, a gente consegue abrir com maior facilidade, belezinha? Então, galera, se tem dois exemplos práticos, né? Nós vamos ver aqui que cada material, cada substância tem o seu modo de dilatar, né? Ele pode dilatar mais ou menos, considerando uma mesma variação de temperatura. Isso mesmo, tá? Quer ver? Trouxe aqui um exemplo no dia a dia, né? Que ocorre um aumento na dimensão de um corpo ao estar exposto ao sol, que são os trilhos de trem, beleza? Desenho aqui, né? Obviamente uma escala maior, porque nós sabemos que existe sempre um espaço entre um segmento de trilho e outro, né? Só que o espaço não precisa ser tão grande. Eu desenhei aqui numa escala maior para ficar mais fácil a visualização. Por quê? Porque, galera, se não houvesse esse espaço entre um segmento de trilho, de trem e outro, o que ia acontecer? Nós sabemos que, na maioria dos casos, né, a maior parte dos trilhos de um trem ficam expostos ao sol, a temperaturas elevadíssimas. Com isso, o trilho de trem, que é de ferro, acho que é de ferro, né? O que acontece? Ele acaba se dilatando. Se não houvesse esse espaço para permitir o aumento, né, e também a contração em dias mais frios, o que ia acontecer? O ferro, né, um trilho, ia acabar emperrando um no outro, né? Na verdade, um ia empurrar o outro, o trilho ia acabar sendo amassado, podendo ocasionar acidentes, entendeu? Então, por isso, a gente, como eu falei, sabe que acontece no dia a dia, não acontece somente no livro, beleza? Então, nós temos diversas situações aí em que a dilatação térmica tem que ser compensada. Quando a gente, né, o pedreiro vai colocar lá os pisos no chão, já repararam que sempre fica um espaço entre um piso e o outro? Por quê? Porque também o piso é um material, né, ele tem um determinado material que, ao ser aquecido, vai dilatar, por menor que seja a dilatação. Se não houver um espaço entre um material e outro, né, nesse caso entre um azulejo e outro, vai acabar um forçando o outro, podendo quebrar, falando do piso. Beleza, galera? Então a dilatação existe, beleza? Os corpos, ao serem aquecidos, eles sofrem um aumento em suas dimensões. Como que a gente pode justificar isso? Mais uma vez, fazendo referência às aulas 1 e 2, né? Onde a gente vai sempre bater nessa tecla, falando a respeito de que, quando um corpo é aquecido, o que acontece? Vocês já sabem disso, quem acompanhou as aulas 1 e 2. Um corpo, qualquer corpo, ao ser aquecido, vai ter os seus átomos, né? Que os corpos são constituídos de átomos ou moléculas. Ao serem aquecidos, a agitação dos átomos vai aumentando, aumentando a movimentação. E quando a gente fala de movimentação, a gente lembra de energia cinética. Portanto, a energia cinética média de cada átomo, de cada molécula ali presente no corpo vai aumentar, fazendo com que a distância entre esses átomos aumente, certo? E, consequentemente, aumentando o volume desse corpo, beleza? Basicamente isso que acontece, tá? Então, galera, essa seria a justificativa do aumento das dimensões de um corpo ao aquecermos esse corpo, beleza? Os átomos vão se afastando, vão se agitando, porque a temperatura está aumentando, a se afastando um do outro, o volume daquele corpo aumenta. Tranquilo? Claro, ele não vai aumentar de 10 para 30 metros. As variações são bem pequenas, às vezes de centímetros, milímetros, mas aumenta sim, tá? Isso podemos garantir. Beleza, galera? Vamos falar primeiramente aqui, falando sobre a dilatação térmica dos sólidos, focando na dilatação linear, focando no aumento em uma dimensão, tá? Galerinha, a fórmula são duas, na verdade. São duas
que, na verdade, acabam voltando por uma só, beleza? São maneiras diferentes de escrever a mesma forma. Vamos lá, galera, ΔL, quando a gente fala de delta, né? Delta, qualquer coisa em física, significa o quê? Variação. ΔT, variação do tempo, lembra? Cinemática. ΔS, variação do espaço. Então, ΔL, entendam como variação de comprimento. Quando a gente quer saber, galerinha, qual foi a variação de comprimento que um corpo sofreu, a gente coloca a seguinte fórmula: ΔL é igual a alfa vezes LI vezes ΔT. Alfa, galera, é um coeficiente de dilatação, tá? Ele é chamado de coeficiente de dilatação térmica. É uma constante de proporcionalidade. Lá da matemática, ó. O que a gente pode dizer? A variação de comprimento de um corpo é diretamente proporcional, trabalhamos isso, tá? Em grandezas diretamente e inversamente proporcionais, beleza? Assistam essa aula se você não assistiu. Ó, a variação de comprimento é diretamente proporcional ao comprimento inicial, LI, comprimento inicial, ou seja, quanto maior o comprimento inicial de um corpo, maior vai ser a variação de comprimento que ele vai sofrer ao ser aquecido ou ser resfriado. Se ele for aquecido, ele vai aumentar. Se ele for resfriado, ele vai diminuir. Beleza? E também diretamente proporcional à variação de temperatura. Beleza? Tá. Beleza? Então, galera, quando a gente diz, vamos lá, que uma grandeza é diretamente proporcional à outra, a gente precisa de uma constante de proporcionalidade. Até mesmo quando uma grandeza é inversamente proporcional. O que significa grandezas serem diretamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Grandezas inversas, uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Só recapitulando. Show? Se uma grandeza é diretamente proporcional à outra, precisamos, mais uma vez, de uma constante de proporcionalidade. É o nosso alfa, galera. É nosso alfa, tá? Então, ó, variação do comprimento do corpo é igual ao coeficiente de dilatação térmica desse corpo, é o nome do alfa, vezes o comprimento inicial desse corpo, vezes a variação de temperatura que esse corpo sofreu. Ou, se a gente não quer saber de quanto variou o comprimento do corpo, mas somente qual é o comprimento final dele, a gente usa essa fórmula. Na verdade, como eu falei, esta fórmula aqui vem daqui. Porque, galera, ΔL é a variação do comprimento. E variação de qualquer coisa é sempre final menos inicial. Vocês também sabem disso. Então, esse ΔL aqui é L final menos L inicial. L final representamos por L. L inicial, LI. Jogando o LI para o primeiro membro, a gente cai nesta equaçãozinha aqui, ó. Quando que eu vou usar? Quando eu quiser saber o comprimento final do corpo e não a variação de comprimento que ele sofreu. Bem tranquilo também, né? Vai ser igual ao comprimento inicial, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Professor, quanto que vale esse valor de alfa? Galera, geralmente não, posso afirmar, em toda questão, o enunciador vai dar esse valor de alfa para vocês, tranquilo? Por quê? Porque cada material, como eu estava falando, possui o seu. Vocês não vão precisar gravar, por exemplo, o coeficiente de dilatação linear do zinco, do cobre, ele vai falar para vocês, tá? E eu aqui representei, coloquei uma tabelinha para vocês, só para efeito de comparação, onde nós temos aqui o material com seu respectivo coeficiente de dilatação linear, beleza? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o chumbo, que possui o coeficiente de dilatação linear 2,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, galera. A unidade do coeficiente de dilatação linear é o grau Celsius a menos 1. Grau, né? Bolinha C de Celsius, menos 1. Ele é chamado de grau recíproco. Grau recíproco. Por quê? O grau Celsius normal é unidade de temperatura, beleza? Uma das. Tem o Fahrenheit, tem o Kelvin também, as outras duas muito utilizadas, sendo Kelvin a unidade de temperatura do Sistema Internacional de Unidades, do SI. Aula 2, beleza? Acompanhe depois.
Show? Beleza, ó, temos aqui o zinco, alumínio, latão, cobre, aço, ferro, platina, vidro comum, vidro pirex, ouro e concreto. Para efeitos de comparação, como eu estava falando, ó, o chumbo 2,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o concreto 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Olha a diferença, tá vendo? Do coeficiente de dilatação linear do chumbo e do concreto. Galera, se a gente aquecer tanto o chumbo quanto o concreto, né, a uma mesma temperatura, né, eles possuindo o mesmo comprimento inicial, o mesmo comprimento, tá? Quem vai ser dilatado, né, mais dilatado, vamos dizer assim, vai ter a sua dimensão com uma maior variação no comprimento, vai ser o chumbo. Por quê? Porque o chumbo tem um coeficiente de dilatação linear maior que o coeficiente de dilatação linear do concreto, beleza? Cada material, repito, tem o seu coeficiente de dilatação linear. E você precisa saber o valor do coeficiente de dilatação linear desse material para aplicar na fórmula. Se estamos falando do alumínio, ao tacar o valor do alfa, a gente precisa saber, ó, que o alumínio tem 2,2 vezes 10 elevado a menos 5 como alfa. Comprimento inicial, vocês vão saber, claro, se não for isso que ele estiver pedindo, variação de temperatura e tudo mais, só aplicar. Quero saber a variação de comprimento, uso a fórmula de cima. Quero saber o comprimento final, uso a fórmula de baixo. Beleza? Galerinha, agora, quando a gente quiser analisar a variação nas dimensões de um corpo em duas dimensões, agora, e não mais em uma, a gente vai estar, na verdade, indo atrás da variação da área, né? Da área desse corpo. A área é uma grandeza, na verdade, é uma unidade, né, de duas dimensões, beleza? Linear, uma dimensão. A área são duas dimensões, a gente precisa de duas dimensões no corpo para calcular a sua área. Quando a gente calcula volume, a gente precisa das três dimensões do corpo, certo? Matemática, tranquilo, beleza? Galera, quando a gente quiser analisar qual foi a variação na área que ocorreu nesse corpo, eu não quero saber mais a variação do comprimento só, a gente vai usar esta fórmula aqui, que, se vocês repararem, ó, é bem similar à da dilatação linear. O que muda? Que a gente quer saber a variação do comprimento ou o comprimento final. Aqui a gente quer descobrir qual foi a variação da área ou a área final, beleza? Então, ó, a variação da área que vai sofrer um corpo ao ser aquecido ou contraído. Na verdade, nos interessa mais, até porque estamos falando sobre dilatação, vamos falar sobre aumento só, beleza? Então, um aumento que um corpo vai ter na sua área é igual a beta vezes SI vezes ΔT. ΔT você já sabe, variação de temperatura. Quem seria o SI? A área inicial, galera. Variação da área é igual a beta, vamos logo falar o nome dele? Coeficiente de dilatação superficial. O coeficiente, o nome do coeficiente, tem a ver com o tipo de dilatação que a gente está analisando, galera. Se estamos analisando a dilatação linear, o nome do coeficiente é coeficiente de dilatação linear. Se estamos analisando a dilatação superficial, o nome do coeficiente, que tem um outro valor, tá? Vamos chamar aqui de beta, é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Vamos ver isso também na dilatação volumétrica. O seu coeficiente de dilatação é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica. Tem a ver com o nome, tá? Tem a ver com o nome. É o nome da dilatação que estamos analisando. Belezinha? E vocês verão, né? Eu estou ainda falando a respeito da dilatação superficial, mas vocês constatarão que as fórmulas são muito parecidas, são similares, beleza? O que vai mudando é que, ora, a gente quer saber a variação do comprimento ou comprimento final, ou seja, estamos analisando linearmente a variação nas dimensões, ou avaliando nas duas dimensões. Por exemplo, temos aqui, pode ser uma chapa com comprimento A e uma altura B, beleza? Comprimento inicial AI, comprimento inicial, altura inicial BI. Ao ser aquecido, representei aqui por pontilhado, tá? A chapa vai aumentar. Foi aquecida, sofreu dilatação.
a chapa, perdão, aumentou, indo para o comprimento final A, uma altura final B, beleza? A fórmula é esta daqui, galera. Variação da área é igual ao coeficiente de dilatação superficial, perdão, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. Agora eu quero saber a área final, não quero saber a variação da área. A área final é a área inicial, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. Tá vendo como as fórmulas se parecem? Tranquilo, né? E qual é a relação entre os coeficientes de dilatação linear e o superficial? Galera, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro, ou seja, vale 2 vezes mais o coeficiente de dilatação linear, beleza? Por que é importante sabermos isso? Porque geralmente, nas questões, o enunciador nos dá o coeficiente de dilatação linear. Só que, se estivermos querendo saber a variação da área, né, o aumento da área, ou a área final, a gente precisa do coeficiente de dilatação superficial, do beta. Então, tendo o valor de alfa, só a gente dobrar e jogar o valor aqui. Tranquilo? Galerinha, a terceira análise, é análise, tá? Não é um terceiro tipo de dilatação, porque falei no início da aula que quando um corpo sofre aumento em suas dimensões, é um aumento em todas as direções, tá? Só que a gente analisa uma por uma. Estamos analisando a dilatação volumétrica agora. Galera, para isso nós vamos distinguir aqui duas ocasiões, duas situações em que o sólido em questão é maciço, isto é, ele é todo preenchido por massa, não tem nenhum espaço vazio, beleza? Ou o sólido é oco, ele tem regiões que não são preenchidas por massa, tá? Tem espaços ocos mesmo, tranquilo? Por quê? Vamos ver, né, se ao ser dilatado esse corpo, se ele vai, um corpo sólido totalmente maciço ou com uma parte oca, se ele se dilata da mesma maneira. Vamos ver. Primeiro vamos falar sobre o corpo maciço. Galera, representei um cubo aqui, tá? Porque ele mostra com bastante precisão as dimensões, todas as dimensões que o corpo pode ter. Por exemplo, ó, um comprimento inicial aí, uma largura inicial CI e uma altura inicial BI, beleza? Ao ser aquecido, ele vai aumentar, tá? Todas as suas dimensões vão aumentar, tanto o comprimento, quanto a altura, quanto a largura, beleza? E o corpo oco? Representei aqui uma chapa com um determinado espaço vazio, sem massa, beleza? Pintei aqui de vermelho, rastreei de vermelho, para indicar que seria uma massa, beleza? Do corpo. E esse espaço aqui não tem massa. Galerinha, a dilatação ocorre da mesma maneira, da mesma forma. Um corpo, né, um sólido oco, vai sofrer um aumento em suas dimensões ao ser aquecido, da mesma maneira que um corpo totalmente maciço, beleza? É como se esse espaço aqui estivesse sendo preenchido por massa, tranquilo? Aqueci o conjunto todo, né? Esse retângulo maior vai aumentar e o menorzinho que não tem massa vai aumentar também. Show? Tranquilo. Fiz questão de abrir aqui, de mostrar os dois, porque se no enunciado falar, sendo que o corpo possui partes que não tem massa, não tem problema. Apliquem a fórmula da mesma maneira que aplicariam para o corpo maciço, tá? E como que a gente sabe, né, analisa a variação de volume que sofreu um corpo? É igual ao coeficiente de dilatação volumétrica, beleza? Vezes volume inicial, vezes variação de temperatura. Galera, similar às outras fórmulas, O que muda é o que a gente está procurando, tá? Se é a variação do comprimento, variação da área, variação do volume, ou comprimento final, área final, volume final, beleza? E os seus coeficientes. Estamos agora analisando aqui o gama, letra grega gama, que representa o coeficiente de dilatação volumétrica. Mais uma vez, geralmente, eles não nos dão o coeficiente de dilatação volumétrica do material para a gente aplicar na fórmula. O que eles fazem? Eles dão o coeficiente de dilatação linear, sem problemas. O coeficiente de dilatação volumétrica vale 3 vezes, ou seja, o triplo do coeficiente de dilatação superficial. Se vocês tiverem o valor do alfa, que ele vai dar com certeza, multipliquem por 3, que vocês vão achar o nosso gama para aplicar na fórmula
da dilatação volumétrica. Beleza, galera? Agora eu vou apagar a luz aqui, vou explicar a dilatação do sólido, ou melhor, do líquido. Do sólido acabamos de ver, do líquido, e a gente fecha essa aula, beleza? Então, galera, conforme prometido, né? Apaguei a lousa para terminarmos aqui o assunto dilatação térmica. Estamos pegando aqui agora a dilatação dos líquidos, beleza? Falamos, né, o passo a passo da dilatação dos sólidos, não foi mesmo? Agora vamos falar a respeito da dilatação dos líquidos. Galerinha, por que foi necessária essa separação? Porque, primeiramente, o líquido, né, galera, ele sempre vai estar contido em algum recipiente, concorda? Não tem como a gente ficar segurando um líquido na mão, né? Até pode, dependendo do volume, né? Se for pequeno, mas de qualquer maneira vai vazar. Eu digo para mantermos um líquido, né? Em algum lugar. Tem que ser, galera, em algum recipiente, beleza? Então, quando a gente quer aquecer um líquido, naturalmente vamos estar aquecendo o recipiente que contém esse líquido, né? Bem tranquilo, questões óbvias. Beleza, galera? Então, quando a gente aquece um conjunto, né? Recipiente junto com líquido, o que acontece? Geralmente, galerinha, o líquido se dilata mais do que o recipiente, beleza? Ele tem um aumento maior de volume do que um aumento do recipiente, galera. Com isso, o que a gente vai fazer? Ó, vamos lá. Temos aqui o conjunto, né? Um recipiente qualquer, beleza? Tem aqui, representei por rachuras em azul como sendo a água, tá? O desenho nunca fica bom, mas eu acredito que dê para entender, beleza? Então, ao aquecermos o conjunto recipiente líquido, ambos vão se dilatar. Geralmente, como eu falei, o líquido se dilata mais. Com isso, né, considerando, tá um detalhe, que o recipiente esteja cheio até a borda, ou seja, o volume do recipiente é o mesmo volume do líquido, beleza? Então, galera, quando houver um aquecimento, já que o líquido vai se dilatar mais, né, vai sofrer um aumento maior de volume para o mesmo aquecimento, né, eles vão ser aquecidos com a mesma variação de temperatura, porque eles estão juntos, certo? Sendo aquecidos, o que vai acontecer? Vai derramar. E eu representei um recipiente menor para recolher esse líquido, só para a gente saber qual foi o volume que extraiu, né, que foi extraído do recipiente maior. Beleza? Galera, o que a nossa intuição diz? Bom, tranquilo. Qual foi o volume que dilatou do líquido? Foi o volume que vazou, certo? Não, galera, tá? Tanto é que esse aqui é chamado de dilatação aparente do líquido. O nome é dilatação aparente do líquido. Parece que essa foi a dilatação do líquido, não. Porque parte do volume do líquido que foi dilatado permaneceu no recipiente. Por quê? Porque o recipiente também foi dilatado, né? Ao ser aquecido, o recipiente vai aumentar. O líquido também vai aumentando. Como a dilatação do líquido é maior, certo? Como eu falei no início, ele vai vazar. Só que parte do líquido que foi dilatado vai permanecer no recipiente maior. Com isso, seria a dilatação real. A dilatação real do líquido é parte do volume que foi extraído e parte do volume que ficou. Beleza? Galera, às vezes nas questões, né, é pedida o quê? É pedido a dilatação aparente do líquido. Tem uma forma para isso, ó. A dilatação aparente do líquido, que é, repito, o volume que foi exposto, que foi extraído de um recipiente. Se não tivesse um outro aqui, ia para fora, ia perder. É igual essa dilatação aparente a um coeficiente de dilatação aparente, que vai ser dado, né? Ou você vai ter que descobrir. Também não tem problema, porque se ele pedir o coeficiente, ele vai ter que te dar as outras informações. Coeficiente de dilatação aparente vezes volume inicial vezes variação de temperatura. E se ele pedir, né, a dilatação, ou seja, a variação do volume do recipiente. Variação do volume do recipiente, representei aqui por REC, tá? De recipiente, é igual ao coeficiente de dilatação, né, do recipiente vezes o volume inicial do recipiente vezes a variação de temperatura que ele sofre. Ué, professor, o volume inicial do recipiente é igual ao do líquido? Sim, né? Consideramos essa situação. O líquido, inicialmente, tem o mesmo volume do recipiente que o contém.
Tanto é que o recipiente maior está cheio até a borda. Beleza? Então, VI para um, VI para outro. E ambos vão sofrer a mesma variação de temperatura. Por isso, ΔT para um, ΔT para outro. Agora, galera, se fazendo a relação, se você quiser saber a dilatação, né, real que ocorreu no líquido, quem seria a real? Seria a aparente, que é aquela parte do líquido que foi perdida ou foi guardada em outro recipiente ao escoar, e juntando a dilatação que houve do recipiente, porque o líquido dilatou junto com o recipiente, falando mais uma vez. Então, galera, a dilatação real, a variação real do volume do líquido, né? Botei aqui VR, dilatação volumétrica real, é igual a dilatação volumétrica aparente mais a dilatação volumétrica do recipiente, beleza? Então ele pode também, você pode ter dois desses valores e ele pedir um terceiro, tranquilo? Se você quiser calcular a variação aparente somente, aplica dessa forma. Mais uma vez, o que é a dilatação aparente? É do líquido que foi extraído, beleza? Dilatação do recipiente, como o próprio nome já diz, é a dilatação do material, do recipiente. Pode ser uma panela, pode ser um pote, enfim. A gente joga nesta formulazinha aqui. E a relação entre a dilatação aparente com a dilatação do recipiente. A soma dessas duas dá a dilatação real do líquido. Se quisermos saber o volume, a variação do volume real que sofreu o líquido, por que real? Porque não é aquela parte somente que escoa, que a gente costuma pensar. Por isso que o nome é aparente. Real é aquela parte que escoou, mais a parte que ficou lá dentro. Então a dilatação real do líquido é a dilatação aparente que ele sofreu, mais a dilatação do recipiente, porque o líquido que ficou dentro do recipiente maior dilatou da mesma maneira que dilatou aquele recipiente. Por isso que a gente joga a dilatação do recipiente aqui para somar e achar a dilatação real que o líquido sofreu ao ser aquecido, beleza? Galerinha, por que a gente usa isso aqui? Se a gente não souber o coeficiente de dilatação do líquido, se a gente não conhecer o líquido no qual se encontra no recipiente, né, esse líquido. Por quê? Se a gente sabe o seu coeficiente de dilatação, ó, o líquido em que estamos aquecendo é o líquido tal, cujo coeficiente é este aqui. Então a gente pode jogar na fórmula direto, se der no enunciado. Ó, o coeficiente de dilatação real que a gente obtém somando o aparente junto com a variação do volume do recipiente. Se quiser achar direto, sabendo o coeficiente de dilatação do líquido, a gente joga na fórmula. Ó, variação do volume real, né, do líquido é coeficiente de dilatação real vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Temos também aqui uma relação entre os coeficientes. Coeficiente de dilatação real é o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Galera, eu não quero que vocês fiquem gravando um monte de nome aleatoriamente. Estão entendendo o passo a passo? Estão entendendo como utilizar cada um de acordo com as informações que o enunciador vai passar para vocês? Tranquilo, né? Se for o caso, eu sempre procuro falar, né, bem lentamente, explicando, inclusive repetindo exaustivamente, né, alguns termos. Para quê? Para vocês entenderem o passo a passo. Se for preciso, volte um pouquinho a aula, pare, tente pensar, estejam, de preferência, se você tiver algum material aberto, algum livro ou algum exercício, tá? Joguem em dilatação térmica. Vão aparecer um monte de exercícios aí, para vocês treinarem, vão acompanhando. Vou fazer um exercício aqui de aplicação, entendeu? É assim que a gente vai avançando. E galera, por fim, a relação que existe entre os coeficientes de dilatação dos sólidos, né? Na verdade, eu já tinha mostrado que o coeficiente de dilatação volumétrica superficial é o dobro do dilatação linear e o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. A relação entre os três é o seguinte, ó. Se beta é o dobro de alfa, então o alfa é a metade do beta, que é 1/3 do gama. E a relação entre beta e gama? Beta está para 2, assim como gama está para 3. Eu digo porque ele pode dar na questão, quando ele for pedir a dilatação lá dos sólidos,
pode dar qualquer um desses coeficientes, né? Dessas letras gregas. Então, tendo essa relação que alfa é a metade de beta, que é 1/3 de gama, vocês podem achar os outros dois, tranquilo? Então, galera, eu acho que entendi sim, professor. Como que você vai mostrar isso? Como que você vai ver, né? Responder para si mesmo, ter certeza se aprendeu. Exercícios, pratiquem bastante, pratiquem exaustivamente. Qualquer dúvida, estamos aqui, tá? Um abraço, até a próxima aula.